Então, mais um podcast 24 em 3 e com essa dinâmica desse podcast 24 em 3, hoje falar sobre dicas de como você pode utilizar melhor a sua inteligência produtiva. No podcast anterior a gente conceituou aí o que seria inteligência produtiva e eu vou falar um pouquinho mais sobre inteligência produtiva e falar os pontos cruciais para que você possa otimizar mais o seu dia a dia, para você focar mais na sua vida de uma maneira mais produtiva e, consequentemente, tendo mais qualidade de vida, certo? Então, sim, agora é um momento de contribuição e a pergunta vem como... Então, Fernanda, queria que você colocasse algumas dicas, né, de como a gente pode usar melhor a nossa inteligência produtiva. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Então, sim. Com certeza, essa é a ideia. Eu tô fazendo aqui de uma maneira mais descontraída, eu me entrevistando, e é engraçado, é descontraído, mas é porque tem alguns conceitos que são bem interessantes e que se a gente for fazer de uma maneira muito certinha não fica tão legal, tá? Então você tá aqui conhecendo um pouco da minha essência. Eu tenho esse jeitão assim meio mais extrovertido, mas é porque alguns conceitos são tão pesados ou às vezes tem tanto conteúdo que é legal a gente fazer de uma maneira mais lúdica, mais divertida, para justamente você trazer isso para o seu dia a dia, trazer isso para a sua dinâmica pessoal e dinâmica dentro do seu ambiente de trabalho, certo? Então sim, vai ficar uma maneira mais descontraída, como se fosse um bate-papo, para justamente a gente conseguir otimizar mais esse tempo, otimizar mais os seus interrelacionamentos, né? Otimizar melhor o seu dia para que você possa usufruir das coisas boas da vida. Então eu digo assim, quando a gente é produtivo e produtiva no nosso dia a dia, a gente acaba usufruindo melhor do nosso tempo, tendo tempo para descansar, tendo tempo para estar junto com a sua família, tendo tempo para estar junto com os amigos, e nisso você otimizar a sua agenda, o seu cronograma, para que você possa ter até um dia inteiro para você dormir, não fazer nada. Essa é a ideia. Então, ser produtivo, ser produtiva, não quer dizer que você vai trabalhar até a exaustão, não necessariamente. Isso quer dizer que você usa o seu tempo de uma maneira eficaz, colhendo resultados eficientes. Então, produtividade traz justamente esse conceito, certo? Então, vamos nessa? Eu fiz algumas anotações, está aqui no meu computador do lado, então você vai ver que eu vou consultar, claro. Afinal, tem muitos conceitos, muitas coisas interessantes, muitas dicas legais que eu quero compartilhar com você. Então, eu vou dar uma olhadinha ali, é justamente quando eu estiver observando as minhas anotações, certo? Vamos nessa! Então, o que seria inteligência produtiva? Você vai conferir depois no último podcast. E é a capacidade de tornar o que é abstrato em o que é concreto, ou seja, trazer do imaginário para a sua vida real. Então, quer dizer que a gente precisa mentalizar o que a gente quer. Quanto mais a gente mentaliza sonhos, metas, objetivos que a gente quer desenvolver ao longo da nossa vida, pontos chaves que a gente quer trabalhar, mais e mais a gente consegue colocar aquilo em prática, porque o seu cérebro vai automaticamente, entre aspas, né, fazer o que você mentalizou, o que você executou. Então, pessoas que às vezes têm muito pensamento negativo ou pensamentos de muita urgência ou que coloca a pessoa numa situação mais complexa, então pessoas, até mesmo pessoas mais com alguns aspectos muito negativos no seu dia a dia, acabam tecendo, entre aspas, situações mais negativas. Isso porque o cérebro está consumindo neurohormônios e hormônios que levam a pessoa a uma situação mais negativa da vida. Ou seja, às vezes a pessoa é tão crítica que ela não percebe a si mesma e acaba atrapalhando o andamento, os seus interrelacionamentos em relação ao que ele busca, ao que ele deseja. Então, muito cuidado com o que você pensa, com o que você sente
e da forma como você comunica isso, como você age, o seu comportamento. Então isso cada vez mais está sendo aprofundado, mais trabalhado diante das neurociências e das psicologias, que são neurociências, né, o estudo dos hormônios e da neurologia, né, do nosso comportamento a nível neurológico, né, dos hormônios que envolvem também o nosso corpo e os neurohormônios que estão dentro da nossa mente. E cada vez mais estudos vêm aprofundando sobre isso, cada vez mais estudos de psicologia social, psicologia cognitiva, psicologia positiva vêm trabalhando esses aspectos para justamente entender alguns comportamentos humanos e como ajustar isso, ou como modificar. Muitas vezes um pequeno ajuste já é o suficiente e muitas vezes uma mudança mais radical, com impacto maior, é necessário para aquela situação, né? E então, cada vez mais existem estudos bem aprofundados. Daniel Goleman é um deles, um desses estudiosos que estuda a psicologia positiva e os aspectos neurológicos que envolvem o comportamento do humano. Exatamente. Né? Paul Ekman, relacionado às emoções, ele faz estudos aprofundados relacionados às emoções. Augusto Cury, nosso brasileiro, né? Nosso médico brasileiro, vem estudando inteligência socioemocional, que está justamente vinculado a quê, gente? Vinculado ao desenvolvimento do ser humano, ao desenvolvimento, desde a criança até a vida adulta, né? Também Daniel Goleman falou isso. Então, cada vez mais está se aprofundando nessa linha de conhecimento, nessa busca por uma inteligência socioemocional, uma inteligência emocional mais eficaz, porque às vezes, até muitas empresas contratam a pessoa pelo currículo. E quando vê a questão do comportamento, currículo maravilhoso, belíssimo, mas quando vê a inter-relação daquele funcionário, daquele colaborador dentro da empresa, às vezes acontecem situações muito complexas, difíceis, que aquela pessoa não consegue lidar. Então sim, cada vez mais tem se aprofundado nesse aspecto e entendido como é o comportamento do ser humano, certo? Então é interessante você observar esses pontos também. Até na contratação das pessoas que vão fazer parte da sua equipe e até mesmo na condução dos processos que estão dentro da sua empresa, da sua instituição, do seu plano de trabalho, do seu plano de direcionamento dentro da sua instituição, dentro do seu grupo, dentro da sua empresa, depende muito, certo? Então vamos lá. Então, como eu falei, inteligência produtiva é a capacidade de tornar aquilo que é abstrato em real, em concreto, algo palpável, então que colhe algum resultado, algum produto e algum serviço. Então tá lá na sua mão, você consegue conduzir aquilo, né? Aquele concreto lá, aquele real ali. E o que envolve a inteligência emocional, também, tá? A inteligência produtiva se apropria da inteligência emocional. Mas o que envolve a inteligência produtiva são as pessoas, que é o ponto crucial da inteligência produtiva, as competências, que é justamente o que a pessoa consegue desenvolver, né? As competências daquela pessoa, os recursos, então os materiais com que ela consegue lidar, e o objetivo. E o objetivo é essencial para que você tenha algum resultado, algum produto ou algum serviço na sua mão palpável, colocado no concreto, né? Lá, pá, tem uma produção. Então, sim, isso é importante. Isso envolve justamente a inteligência produtiva, que pode ser dentro da sua vida pessoal, como também dentro do ambiente de trabalho, de onde você estiver inserido, em qualquer área de trabalho. Esse é o mais bacana, em qualquer área de trabalho. Então tá, vamos ver aqui em relação a umas dicas de como você pode melhorar essa relação da inteligência produtiva no âmbito das pessoas, ou seja, produtividade pessoal ou no ambiente de trabalho, certo? Vamos lá? Quais são elas? Eu gosto de falar que a gente trabalha os 5 As. É como se tivesse eu não sei jogar pôquer, mas se você tivesse vários As na mão, parece que é uma coisa bacana, né? Como se tiver vários As nas mãos. As, né? Os As das cartas. Então, assim, os 5 As são 5? São 5 As. Que envolve a inteligência produtiva e que está relacionado às pessoas, né? As pessoas de um modo geral. Então são 5 As no seguinte,
quais são eles, né? A autoconsciência, a autopercepção, anota aí, a autogestão emocional, e também física, tá? Autogestão emocional e física, autodisciplina e automotivação. Anotou? Então vamos lá. Autoconsciência, autopercepção, autogestão emocional, autodisciplina e automotivação. 5 pontos. 5 As que envolve o ser humano, a pessoa, que são importantes para que você desenvolva cada vez mais a inteligência produtiva. A autoconsciência está relacionada a quê? Eu já fiz alguns vídeos falando sobre autoconsciência, mas a autoconsciência, o próprio nome se explica, digamos assim. É você ter consciência de si mesmo, das suas fortalezas e fraquezas. Você se inteirar da sua essência. Opa! Eita, que trem mais difícil. Lembra que eu falei sobre inteligência intrapessoal? Você conhecer a si mesmo? Exatamente, você conhecer a sua construção de vida, conhecer o quanto você é capaz, o quanto você é merecedor, o quanto você é como pessoa. Então isso é muito importante, a autoconsciência é importante. Como é que a gente adquire, né, essa autoconsciência? Muitas vezes momentos de paz, de você ficar pensando em você, focado na sua respiração, um momento que você faz a pausa para você mesmo ou para você mesmo, certo? Muitas pessoas desenvolvem a autoconsciência, trabalham a autoconsciência através de atenção plena, que é a mesma coisa que mindfulness. 1 a 5 minutos já é o suficiente para você fazer um exercício de respiração e concentrar em você. Tem pessoas que vão para a beira da praia e ficam olhando para o horizonte pensando nas coisas da vida. Tem pessoas que fazem, às vezes, uma ferramenta de sessão de coaching que eu aplico com meus coaches, com meus clientes, revela, eu não pensava que eu era assim. E aí revela algumas situações que a pessoa não tem aquele tempo para parar para pensar em si mesma. E às vezes numa sessão de coaching a gente trabalha isso e aparece. E é muito legal, é muito bacana. E quando eu vejo isso acontecer, eu falo assim, nossa, olha que legal. Né? E isso é muito interessante. Então, assim, às vezes a autoconsciência ela pode estar relacionado a própria você sintonizar com você mesmo, fazendo um exercício mais físico, que é uma respiração. Pessoal que é da linha oriental faz meditação oriental. Eu não pratico a meditação oriental, eu pratico mindfulness, que é uma coisa mais viável, mais relacionada à minha pessoa. Mas você pode fazer essa conexão com você mesmo de várias formas. Momentos de reflexão, momentos de introspecção, de você se isolar e parar para pensar. Passar nas coisas da vida. Às vezes fazer uma gravação de vídeo, você falando com você mesmo, às vezes você parada na frente de um espelho, você falar com você mesmo. É aquele seu momento. Isso aí é praticar autoconsciência, é para você elevar a sua clareza mental. Certo? Isso é importantíssimo. E se você não pratica, é uma dica para você praticar, tá? Pode aprofundar um pouquinho mais nisso aí, que é muito importante. Autopercepção. O que é autopercepção? É você ampliar os seus sentidos para você perceber a sua história, a sua construção de vida. É você analisar, pegar um mapa, abrir e falar assim, mapa da Fernanda, pá! E você analisar as suas percepções de construção de vida. Como assim, Fernanda? Em várias dimensões de vida. Então, assim, às vezes na vida espiritual, na vida profissional, na vida financeira, tal, você abrir esse mapa e você fala assim, olha só, é aqui que eu preciso ajustar, aqui que eu preciso ambientar, aqui que eu preciso, isso aqui eu preciso mudar porque não tá legal. Então você vai abrir esse mapa e vai avaliar isso. Então isso é autopercepção, é perceber, utilizar os seus sentidos, visão, audição, olfato, gustação, sensibilidade, né? Sensibilidade tátil, que é a sinestesia. Então tudo isso você abrir isso para você perceber como você é, o que você faz e como você age, né? O que você tem de resultado em relação a isso. Inteligência produtiva promove esse tipo de coisa, tá? É você trabalhar, são dicas para trabalhar a inteligência produtiva. Outra coisa bacana, eu anotei, autogestão emocional. Quem fala muito de autogestão emocional é Daniel Goleman,
que também trabalha inteligência emocional e que está envolvido justamente, tem até um livro que fala sobre líderes, né, como os líderes trabalham a inteligência emocional. Eu não sei o título agora, depois eu posso até colocar para você depois na descrição. Mas Daniel Goleman reforça a questão da autogestão emocional, que é justamente trabalhar neurologicamente como você se sente diante de algumas situações de vida. Por que você sente raiva? Eu até falei em um outro vídeo sobre isso. Por que você sente alegria? Por que você sente nojo de algumas situações? Por que você sente, são as primárias, né? Por que você sente ódio? Por que você sente afetividade? Então, todos esses sentimentos, essas emoções, todas entrelaçadas, vão te referir as situações em que você se depara no seu dia a dia e que envolve o seu sentimento, o seu emocional, a sua neurologia, a sua biologia, certo? Então isso é importante porque às vezes a gente faz algumas construções ao longo da nossa vida que às vezes remonta aquela raiva, a gente acaba jogando as coisas nos outros e não percebe que fala assim, nossa, essa raiva aí é só minha mesmo, né? Por que eu desenvolvi isso? Você entende. Por que você sente tristeza? Eu esqueci dessa última primária aí, que é a tristeza. Por que você está triste? Poderia ser diferente? Poderia ser melhor? Lógico que tem que ter congruência, gente. Por exemplo, uma perda na família. Lógico, você vai sentir tristeza. Tem pessoas que sentem raiva. Tem pessoas que sentem ódio. Depende. Né? Depende por que você está sentindo raiva, por que você está sentindo tristeza, por que você está sentindo isso tudo, né? Porque às vezes no momento de luto tem um tudo que você nem sabe trabalhar isso bem, né? Mas é aquele momento que muitas vezes é necessário sentir, certo? É necessário que você sinta aquilo ali, mas no momento oportuno você parar para você pensar, eu sinto isso, por isso, por isso, por isso, certo? Beleza? Então, autogestão emocional está relacionado a isso. É fácil? Não, ninguém falou que é fácil. Mas é interessante que você fique alerta a essas situações, aos 5 As, que promovem a inteligência produtiva e que trabalham justamente pessoas, né? Por que às vezes uma pessoa é tão difícil e outra pessoa é mais tranquila no meio social? Depende, construção de vida. Às vezes as pessoas têm aquele perfil que ele é mais reservado, tem pessoas que são mais extrovertidas. Depende da construção de vida daquela pessoa, em especial, dentro daquela equipe. E se ela tem aquela habilidade social, por que não aproveitar isso melhor? E se aquela pessoa tem aquele aspecto mais reservado, por que não trabalhar algumas habilidades específicas para essa pessoa em especial? Certo? Fica a dica. E autodisciplina. Autodisciplina é, digamos assim, é o ouro da produtividade. Porque a disciplina envolve o quê? Envolve justamente o que você decidiu e você vai até o fim para você alcançar. E nós, nesse mundo pós-moderno, estamos tão assim, cheio de demandas, cheios de dificuldades, de distrações, que fazem com que nós nos perdemos na nossa disciplina. Só que se você quiser alcançar aquele objetivo específico, você precisa ter disciplina, que é o quê? Perseverar naquilo que você quer buscar. E perseverar também demanda foco. Então, autodisciplina é foco e perseverança sobre o que você quer. Então, como é que tá isso? Então, autodisciplina é importante. É você fazer as coisas, mesmo não querendo, você vai lá e faz. Ponto. Autodisciplina mesmo, repetindo, mesmo que você não queira fazer, que tudo aconteça para você não querer fazer, você vai lá e faz. É isso, tá? Ponto. E vamos lá, automotivação. Olha só que interessante. Porque eu achava que automotivação não tinha nada a ver, que cada um se motiva do jeito que der. Mas automotivação é uma situação de você celebrar com as suas conquistas. E o quanto isso é importante, porque você estimula o quê? As endorfinas, estimula dopamina dentro da sua mente, estimula serotonina, que são neurohormônios que elevam o nosso senso de humor, a nossa alegria. E quanto mais o cérebro se apropriar disso, mais a gente se motiva internamente. É a automotivação. Então, poxa, você terminou o relatório? Terminei o relatório. Eu não achava isso legal. Eu achava, gente, tem nada a ver. Faça isso com mais frequência
e você vai ter uma ideia diferente do quanto você estimula o seu cérebro. Ou às vezes, não só essa automotivação, como a gratidão. A gratidão é a maior força motriz da automotivação, que é você agradecer pelo que você realizou ou você conquistou. Né? Realizou, conquistou, são a mesma coisa. Mas que você conseguiu finalizar, que você, completou. Certo? Beleza? Então, automotivação é essencial para você estabelecer conexões no seu cérebro para continuar executando aquela atividade, para você se sentir completo e completa nas atividades que você estiver desenvolvendo, certo? Então, os 5 As, fechamos aqui os 5 As que envolve as pessoas, que é a parte crucial da inteligência produtiva, pessoas. A segunda parte são as competências, que são justamente o que? Essa construção que a gente leva de vida aí e que envolve o quê? Eu coloquei a competência como sendo 4 pontos importantes, 4 pontos chaves. Quais são eles? Eu anotei ali. São caráter, aprendizado, habilidade e congruência. Então vamos lá. Cabicon. Ficou bom? Não, ficou não. Então, vamos lá. Caráter. Eu ia fazer um negocinho aqui para você fixar, mas é o seguinte, o caráter, ele envolve o que? A construção de vida da pessoa, o como ela é como pessoa, o que ela acha certo, o que ela acha errado. Então, tem pessoas, por exemplo, um ladrão de veículo, ele tem uma intenção positiva em pegar aquele veículo. Então, qual a intenção positiva diante disso? Se apropriar de um material que não é dele e usufruir daquele material que não é dele e precisar até matar, se for o caso, para adquirir aquele produto. Ele tem uma intenção positiva. O que é intenção positiva? Uma intenção com uma ação, que ele vai ter um resultado com aquilo. Só que ele tem um caráter duvidoso, porque se ele quer aquele veículo e não é dele, isso é certo? Isso é errado? Dentro de uma sociedade isso é errado, né? Então ele acaba sendo um ladrão, ele acaba sendo uma pessoa que quer se apropriar de uma coisa que não é dele, que ele não adquiriu. Então dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, isso é errado. E muitos outros pontos que envolvem caráter, envolve virtude e envolve também as coisas que não são virtuosas, né? Que são viciantes, né? Então o que a gente envolve as competências? O caráter, que é o perfil da pessoa, que envolve a ética, que envolve ele dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, o agir de modo certo, o agir correto, dar o seu melhor. Então isso envolve caráter, isso envolve virtudes. Então as competências têm isso muito próprio, que é justamente a ética também. Tá? O caráter, depois vem o aprendizado. Então, o aprendizado é justamente também trabalhando a construção de vida da pessoa. Como assim, Fernanda? Às vezes, como o caráter é uma coisa muito importante que está relacionada ao perfil, o ser da pessoa, independente da condição financeira em que a pessoa está inserido, o caráter ele é desenvolvido de acordo com o meio em que ele está. Né? Pessoas, por exemplo, eu amo uma pessoa que eu falo o seguinte, assiste o vídeo dele. Geraldo Rufino é uma pessoa que é um empreendedor de sucesso maravilhoso e que a construção de vida dele construiu o caráter dele por conta da mãe dele e dos familiares. Então, pessoas, por exemplo, a mãe foi a referência de caráter e de ética e de bem próprio, digamos assim, né, de bom senso e de direcionamento que construiu o caráter do filho, que é o Geraldo Rufino. E ele é esse empreendedor de sucesso, apesar de vários desafios que ele enfrentou na vida dele. Um dos desafios foi ele morar num lixão e dali ele construir a vida dele baseado no caráter que foi construído e foi trabalhado na sua infância, adolescência
e tornou essa pessoa maravilhosa que é o Geraldo Rufino. Então, independente da condição do ambiente, o caráter é construído a partir das referências positivas, referências do bem-estar de uma sociedade, de si mesmo e da construção do caráter. Você tem um aprendizado adequado em relação à sua vida como um todo, desde a infância, adolescência, vida adulta e vida madura. Então depende, e tem pessoas que às vezes têm condições financeiras maravilhosas, tem iate, não sei o que, mas o caráter da construção daquela pessoa é ínfimo, não tem quase virtude, não consegue se relacionar com o outro, né? A empatia digamos, é o maior desafio daquelas pessoas que tem tudo na vida, todos os requisitos materiais que ela puder ter, a virtude de viver em sociedade, de ser ético, de fazer diferença na vida das pessoas, é muito baixo, é muito diminuído, né? E às vezes a pessoa passa por situações de vida que faz ela justamente girar essa chave e começar a abrir o olhar para o que ela pode contribuir para esse mundo, para a mudança desse mundo. Então, sim, o aprendizado permeia as competências, sim, e o aprendizado ele é gravado aonde? Na memória. E a memória é o maior bem que a gente tem na nossa mente, né? Porque a partir da nossa memória de curto e de longo prazo, a gente pode gravar situações de vida, vivências e até mesmo conhecimentos que a gente vai se apropriando, guardando na memória, né? Então, coisas que a gente aprende na infância ficam guardadas na memória. Coisas que a gente aprende com livros, com vídeos, ficam guardados na memória, né? E aí, lógico, depois o cérebro vai trabalhando isso melhor e você pode também passar essa parte da memória para algumas anotações. E é sempre muito bom. Então, o aprendizado envolve a memória. E isso é importante, é você trabalhar o seu conhecimento. E habilidade, então, é o que você sabe fazer. Então, a partir do momento que você tem construído o seu caráter, aprende, você pode tornar isso hábito. Então, tornar o que você aprendeu uma habilidade, algo que você vai fazer com tranquilidade. E às vezes, se tiver dificuldade diante de uma situação, você vai buscar aprender e conhecer coisas diferentes, coisas novas, né? Criar, digamos assim, produzir, né, alguma coisa interessante que vai modificar aquele contexto que você está, ou procurar pessoas que possam contribuir para aquela dinâmica ali. E muito do que a gente tem de habilidade, a gente precisa associar à sabedoria. E a sabedoria envolve o quê? O saber fazer. Às vezes a gente precisa tomar decisões e algumas decisões demandam da nossa sabedoria, do que a gente sabe fazer. E saber fazer é justamente trabalhar a habilidade para utilizar essa sabedoria da melhor forma possível, certo? E a congruência, essa parte é interessante. Congruência significa você pensar uma coisa, sentir uma coisa e agir conforme essa coisa. E não divergir do que, ou se afastar daquilo que você acha que não corresponde àquele objetivo. Então, se você fala, eu tenho um bom relacionamento com o meu esposo, você precisa fazer isso. Então, a congruência está em ser, fazer e ter. Então, se você tem, é porque você fez, e se você fez, é porque estava dentro do seu perfil, do seu caráter, executar aquilo que você alcançou, certo? A congruência é como se fosse a junção justamente de quê? Do caráter, da habilidade e sabedoria o quê? O caráter é a junção De novo, a congruência é a junção do caráter, da habilidade, sabedoria e do aprendizado, certo? Então, para a gente fechar aqui, as competências envolvem justamente esses 4 pontos importantes. Anotou? Se não anotou, anote, viu? E para a gente falar sobre os recursos, como foi falado no último
Podcast envolve o quê? Quais são os recursos? São todas as ferramentas, os materiais necessários para você alcançar o objetivo. Então podem ser vários. Eu gosto de lembrar que ele é o Dimacosa. Parece até nome de remédio, mas grava aí na sua mente. O Dimacosa são os recursos necessários para você alcançar os seus objetivos. Quais são eles? Dimacosa está relacionado a quê? Dinheiro, que é o Di, material, que é o Ma, o conhecimento, que é o Co, e a sabedoria, que é o Sa. Então, Dimacosa é o que você precisa para você alcançar seu objetivo. Então, precisa de dinheiro, óbvio! E se você às vezes não tem o dinheiro necessário, você precisa usar da sua criatividade para fazer com que ele gere dinheiro. Tem pessoas que vendem, aqui em Brasília tem muito, eu não sei se você é de outro estado, mas tem rapazes que compram pipoca e vendem nos semáforos, para aquelas pipoquinhas, eu sou apaixonada inclusive, mas estou de dieta, não posso comer, aquelas pipoquinhas doce de milho de canjica, pois é, vendem. Então, eles não têm uma condição financeira, às vezes pode até ter, tá? Eles são empreendedores, mas eles estão sempre buscando recursos para adquirir o dinheiro, certo? Então, sim, ele é um empreendedor, aquele rapaz que fica lá vendendo a pipoca no semáforo, certo? Então, fica ligado. Então, o dinheiro, e nós temos inteligência produtiva para desenvolver, para buscar o dinheiro. Material, então você precisa de um material, um recurso, pode ser uma ferramenta, uma máquina, um computador, um celular, você precisa de recurso. Você precisa do conhecimento, então você precisa entender daquele recurso, daquele material, entender do que aquele material pode transmitir, transferir, e de sabedoria, que a sabedoria é o saber fazer, como eu falei antes. Então, sim, você precisa do Dimacosa, tá? Os recursos necessários, parece um remédio, mas para você ter esses recursos, você precisa de Dimacosa. Quem gostar de nomes, eu sou uma boa pessoa para dar insights de nomes malucos, é comigo mesmo. Então, Dimacosa, lembra aí, dinheiro, material, conhecimento e sabedoria. Importantíssimo, são recursos importantes para você trabalhar melhor a sua inteligência produtiva. E uma coisa importantíssima que para você trabalhar a inteligência produtiva, eu já falei, os 5 As das pessoas, né? As competências, eu não consegui fazer esse Dimacosa parecido com esse Dimacosa, mas as competências são caráter, aprendizado, habilidade e congruência. E o recurso é o Dimacosa, que eu já falei. E o objetivo é outro remédio que é importante para você. O remédio é ótimo, eu preciso dividir isso com você. O remédio é um remédio composto e que vale muito a pena você adquirir ele. O nome dele é Soezine Acomp. Acomp com N, tá? Então vamos lá. O que é o Soezine Acomp? Sonho, escolha, insight, lógico, energia, ação, continuidade e perseverança, tá? Então, você só precisa disso, gente, do Soezine Acomp, tá? Depois eu posso até colocar para você aí na descrição para você gravar, certo? E o que é o sonho, gente? Para você trabalhar a inteligência produtiva é aquilo que eu falei, você torna o que é abstrato em concreto. Então, antes de você pegar esse abstrato e tornar concreto, você precisa imaginar. Você precisa utilizar a sua mente, o seu imaginário, para você construir aquela dinâmica. Então, a pessoa fala, é criatividade. Mas você precisa mentalizar isso. Como você vai mentalizar isso? Você vai mentalizar o resultado que você quer alcançar. Então, o sonho imaginário é justamente você trabalhar a sua mente na produção de algo que você quer. Por exemplo, o Steve Jobs, ele não fez o iPhone, mas ele queria um celular que pudesse só apertar um botão e ele fazer tudo. Então, sim, ele imaginou isso.
não sei se foi ele sozinho, mas ele, eu junto com a equipe, não sei, eles imaginaram aquele produto, o resultado daquele produto, e depois começaram a construir os processos para aquele produto verdadeiramente existisse, né? Então sim, você precisa usar o seu imaginário, o seu sonho. Então eu sou. E o escolha? Escolha porque você vai diante de várias facetas, né, de várias situações, você vai escolher aquela que te dá mais energia, que você mais quer se apropriar. Então, às vezes, não dá para se apropriar daquele sonho especial naquele momento, mas você pode programar ele e você ir trabalhando outros sonhos aqui até alcançar aquele. Simples assim. Então, sim, a escolha é aquela variedade de situações, variedade de atividades ou tarefas, ou sonhos, digamos assim, e você precisa escolher um deles para você focar, certo? Então é importante aí. Depois disso, depois que você tem a escolha, você tem um insight. O insight envolve o quê? Ideia, o impulso, o toque que você precisava ter para você desenvolver aquele sonho. E o insight é muito interessante, porque ele aparece do nada às vezes. Você fica martelando às vezes naquela cabeça, mas o insight ele às vezes aparece do nada e às vezes numa conversa com alguém. Por isso que é importante trocar, por isso que é importante compartilhar às vezes. Olha que bacana e olha que interessante. Vou ter que tomar mais um pouquinho, ó. Estamos falando de remédio aqui. E a partir daquele insight, por isso que eu adoro eu adoro o que eu faço, porque eu tenho clientes, os coaches, e às vezes uma pergunta que eu faço desperta um insight naquele coach. E a pessoa fala, nem imaginava isso. Assim como aconteceu comigo, que eu busquei uma consultora justamente de marketing, e ela me falou assim, Fernanda, e se fosse assim? E foi só numa conversa, e eu, é isso que eu quero! E a gente acabou delineando o nome de alguns pontos do método que eu criei. Olha só que bacana. E insight é algo interessante, porque ele vem do nada às vezes, ó. Insight. Então tá ok. É um toque, é uma clareza que você às vezes é uma luz que aparece do nada. Então insight é importante. E abrir os olhos para você receber esse insight, aí, meu amigo, não tem preço. Depois do insight, você precisa de energia. E a energia envolve o quê? O esforço. O esforço para aquele objetivo acontecer. Pode ser, por isso que a gente fala de inteligência produtiva, que menos esforço. Não quer dizer que você não vai ter esforço. Esforço vai ter. Mas às vezes você otimiza o tempo, você se esforça em determinado período para você ter menos esforço na frente. Então o esforço ele vai acontecer, tá? Que é justamente a energia que você coloca para que aquilo funcione, que aquele objetivo gere e a engrenagem anda, certo? Ok. Depois da energia você tem a ação. E a ação ela não é aleatória. Você precisa de planejar aquela ação, você precisa de conduzir aqueles processos para você executar e alcançar o que você quer, certo? O próximo, para a gente não se alongar aqui, é a continuidade. Então, a continuidade envolve o quê? Porque a gente começa um processo e aí fala assim, isso não vai dar certo. E aí para. É justamente numa curva que a gente chega e fala assim, nossa, estou me esforçando tanto, mas o resultado ainda não apareceu. Existe uma curva em que envolve justamente a mudança. E às vezes a mudança, ela tá no finalzinho da curva, que é justamente ainda você não colheu o resultado, mas chega um momento que você starta e você consegue subir depois. Como é que é isso? É manter-se naquele mesmo objetivo de forma contínua. E você vai colher resultados. Simples. Continuidade. É você continuar. E perseverar. Perseverar é o quê? Manter-se firme. Então, continuidade é você seguir com o plano. Perseverar, manter-se firme no seu propósito, na sua premissa, no que você quer de objetivo.
Pode ser que precise de ajuste? Sim, aí você tem que ajustar o ângulo daquele objetivo, mas perseverar para aquilo que você quer. Isso é essencial, isso é importante, e isso envolve um objetivo com resultados eficientes. Certo? Então estamos finalizando aqui, eu nem fiz a pergunta.